Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui na tua casa. Senhor, a fim de aprender as coisas que são tuas. Abençoe as pessoas que aqui estão, que nós possamos, Senhor, entender a tua palavra, Senhor. Ó Senhor, fique conosco, dá-nos tua paz, abençoe as pessoas enlutadas, Senhor. Ó Deus, conforta o coração das pessoas, Senhor. Abençoe seu bálsamo consolador e seja sobre a família, Senhor. Sobre a família do seu João também, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, a cada um que está com problema difícil de resolver, mas Tu és o nosso amparador e Tu resolves todos os problemas, Senhor. Só cremos em Ti, que Tu és o nosso forte mediador. Abençoe o seu Silas, a Julinho, abençoe a Tatinha, abençoe a Neide, o Fábio, o Benjamin, a secretária da Tatinha. Abençoe-nos, Senhor. Guarda-nos, dá uma boa noite de repouso e um bom trabalho agora. Em nome de Jesus. Amém. Depois de longo e tenebroso inverno, né? Até que enfim. Então, vou tentar, né? A gente transmitir aquilo que eu já havia preparado para o nosso crescimento espiritual, para alimentar os nossos espíritos, para aumentar a nossa fé no Salvador e também aumentar o nosso conhecimento da Palavra de Deus, né? Então, agora nós estamos na lição 40, né? Então, os irmãos acompanhem aí nas suas folhas, né? Porque hoje a gente não tem tudo aquilo que a Vande projeta para a gente, né? Mas o Marquinho vai projetar algumas coisas que eu acho que é a parte mais difícil, que é dos textos bíblicos, para a gente acompanhar todos na mesma versão, né, da Palavra de Deus. Então, hoje nós estamos na lição 40, e então vamos ver alguns objetivos da nossa lição. Então, um objetivo é mostrar que Jesus Cristo é Deus. Outro objetivo, mostrar que ninguém pode libertar-se do pecado, de Satanás e da morte. Mostrar que Jesus Cristo é mais forte do que Satanás e pode libertar homens da sua má influência.
Então, essa lição também nos deverá ajudar a vermos que, pelo fato de ser Deus, Jesus tem poder sobre todas as coisas. Não tem nada que Jesus não domine, que ele não possa, que ele, como é que se diz, né? Ele tem poder sobre qualquer coisa, sobre todas as coisas, porque ele é Deus. Vemos que Jesus se importa com pessoas que estão passando por situações desesperadoras. E também vemos que só Jesus pode nos salvar. Então, vamos, né, avançar aqui nos nossos comentários. E quando foi a última vez que você esteve ou se achou numa situação com a qual não podia lidar? Vocês já passaram por situações tão difíceis, que vocês não sabiam o que fazer? Será que tem alguém aqui que nunca passou por isso, né? A quem você recorre quando não pode lidar com um problema? Tem gente que recorre a muitas outras coisas, né? E tem gente que até se suicida porque não vê saída para os seus problemas, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista lá, um grande homem de negócios, né, falando que a vontade dele, quando ele aconteceu assim, coisas que fugiram do controle dele e ele perdeu muito, a vontade dele era se matar para não precisar de enfrentar aquela situação, né? E então, a quem a gente recorre? Que tal recorrer ao Senhor? Que tal? Eu não posso, Senhor, mas sei que o Senhor pode. Quanto o Senhor é forte, quanto vocês creem que Deus é forte e poderoso para resolver, nos ajudar, né, em qualquer circunstância ou situação difícil? Há alguma coisa difícil demais para Ele? Ou não, né? Não tem nada difícil para Deus. As coisas são difíceis para nós, mas para Deus não tem nada difícil demais. Então, o texto que nós vamos estudar hoje é sobre que Jesus acalmou a tempestade, né? Então, depois de Jesus ter despedido as multidões, continuando lá da lição de 15 dias atrás, né? Então, depois de Jesus ter despedido as multidões, porque já era tarde, então ele despediu, né? Jesus e seus 12 discípulos entraram no barco para ir para o outro lado, né? Do outro lado do lago, o Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades. Tem aí no mapa de vocês têm um mapinha aí? Mar da Galileia, vocês estão vendo aí? Mar de Tiberíades, é a mesma coisa, né? Mar da Galileia, porque era na Galileia. Mar de Tiberíades era uma referência a um certo senhor chamado Tibério. Então, por isso, também chamado Mar de Tiberíades. Então vamos escutar o que foi que aconteceu quando os discípulos entraram no barco, quando Jesus despediu as multidões. Então, vamos ler Marcos 4, de 35 a 37. Tá. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Que situação difícil, né? Então, a tempestade era terrível. Talvez vocês aqui não tenham noção do que é um mar encapelado, um mar revolto. A gente que morou muitos anos lá no meio de pescadores, a gente via o desespero das famílias quando o mar ficava bravo e vinha ondas e os pescadores estavam lá em alto mar.
Era um desespero para as famílias. Eu lembro de uma senhora que ela morava um pouco longe da praia. Aí ela foi lá para um lugar que chama Mangue Alto. É muita duna mesmo, as dunas bem altas. E ela ficava lá olhando, porque eles conhecem de longe o barquinho dos seus, né? Qualquer pessoa da sua família que está no barco da família, elas vêm de muito longe, aquele barquinho lá, falam, mas como é que ela sabe que é o filho dela que está lá, que é o marido dela que está naquele barco, né? Pois é, mas sabe, né? Então, o desespero de medo, né? Porque o mar, quando ele se revolta, é uma coisa assim assustadora. Então, o vento uivava e as ondas enormes batiam contra o barco e estava enchendo o barco de água, né? Agora vamos pensar, né? Não foi por acaso. Você sabe o que significa estar num barco quando começa uma tempestade? Não, nós não sabemos. As famílias dos pescadores, foi o que eu disse, né? Então, eles podiam saber o que os discípulos de Jesus estavam sentindo naquela situação, né? Então, quando eu ia ensinar isso aqui, eu enfatizava muito essa parte aqui. Quando eu ia ensinar de Jesus, uma das minhas lições prediletas era essa, porque elas entendem muito bem o que é passar perigo no meio do mar. Entendem perfeitamente, coisa que nós não conseguimos ir tão fundo e entender tão profundamente, porque a gente mora muito longe do mar, né? Então, agora vamos ler o versículo 38. Então, de repente, o mar começou, né, a ficar encapelado. Vamos juntos? E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? Então, numa situação daquela, Jesus estava dormindo na parte de trás do barco. Tranquilo lá dormindo, né? Apesar de Jesus ser Deus, ele também é humano, ele estava muito cansado, né? E então, ele ficou cansado e quis dormir, assim como nós, né? Os discípulos não podiam entender como Jesus podia continuar dormindo sem se preocupar. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Eles não podiam entender, né? Assim, a tranquilidade de Jesus, a ponto de dormir no meio da tempestade. Então, eles o acordaram. Os discípulos jamais deveriam ter perguntado para Jesus, né? Se ele não se importava com eles, com o que estava acontecendo com eles. Eles deveriam saber que Jesus se importa, sim, com cada pessoa, se importa com cada um e com cada problema que cada pessoa venha a ter, né? Essa semana eu liguei para uma cunhada que ela teve um filho que se suicidou. Acho que foi em dezembro, né, pai? Não foi. Fez 1 ano, eu acho, né? Então, que ele se suicidou. Então, aí ela falou assim, eu não estou indo mais na casa das minhas irmãs, porque chega lá, eles ficam falando, e fica falando assim, como que Deus não se importa com vocês? Vocês ficam indo nessa igreja de crente, e Deus não se importa com vocês. Olha o que aconteceu com o seu filho. Diz que não param de falar. Ela falou, nem estou indo mais lá, porque eu não penso desse jeito. Eu penso que Deus se importa assim com a gente, né? Então, nós estamos aqui ouvindo também as palavras de Jesus. Ele está revelando a si mesmo para nós como nosso Salvador. Mas, quando você começa a confiar nele, entrar no barco junto com Jesus, parece que muitas coisas começam a acontecer na sua vida. Parece incrível, né? Parece que só a pessoa se converter, se interessar pelas coisas de Deus, parece que muitas coisas difíceis acontecem na vida da pessoa. Por quê? Porque Satanás quer afundar o nosso barco da fé. Satanás procura afundar o nosso barco, como aqueles ventos, né? Ele quer que a gente pense que o plano de Deus não é o barco certo para a gente tomar na nossa vida. Isso que Satanás quer. Ele quer que você pule fora do barco, no mar. Você acha que aí tem chance de salvar?
Não. Aí não tem chance de salvação, né? Mas Ele quer que a gente pule fora do mar para morrermos. Então, como eu falei, né, daquele empresário, ele falou assim, olha, minha vontade era me matar só para não encarar os problemas, né? Então, Satanás é um assassino desde o começo. Ele sabia que Adão e Eva iriam morrer se comesse da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ele mentiu dizendo que Deus é que era mentiroso. Né? Ele disse que Deus é que era mentiroso. No fim, quem saiu mentiroso? Satanás, é claro. Porque, além de mentiroso, ele é o pai da mentira. Então, ele é também não só o pai da mentira, mas também o pai dos assassinos, né? Se ele puder, ele vai atingir a nossa fé e fazer com que a gente pense que o barco da nossa vida vai afundar com Cristo. Então, você se lança no mar e morre. Você tá no barco da sua vida, passando por imensas dificuldades. Aí ele faz a sua cabeça, pula fora desse barco, esse barco chamado Jesus aí não vai te salvar, não. Pula fora desse barco. Aí a pessoa pula e morre, né? Mas Deus nunca mentiu. Eu prefiro estar ao lado de Deus Todo-Poderoso, forte, imutável, infinito, do que ouvir conversa de outras pessoas ou ficar acatando as ideias de Satanás. Vamos ler Mateus 7, 13 e 14. Vamos juntos? Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, o barco junto com Jesus é muito mais seguro, né? E o que Jesus fez, hein? Se foram lá acordar Jesus. Vamos ver o que Jesus fez? Marcos 4, de 39 até o 41. Então, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Será que é isso? É isso mesmo. Expelindo os demônios deles. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Não é esse texto não, gente. Então, é só um versículo? Eu anotei errado. Você? Tá bom. Então, vamos lá? E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, o que você acha que Jesus poderia ter feito quanto àquele problema? Aquele Jesus que curou o enfermo, que expulsou demônios, né? Mas o que ele poderia fazer contra o uivo dos ventos? Porque curar um doente é uma coisa, né? Expulsar demônio é uma coisa. Agora, a natureza, né? A força da natureza, o bramido do mar, as ondas saltando por cima do barco, né? Então, vamos ler agora o versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, Jesus, ele é Deus, ele é o Criador. Quem que criou o mar? Quem que criou o vento, né? Então, ele que criou o vento e o mar, porque ele é Deus. Vamos ver Colossenses 1,16, para confirmar isso aqui? Será que Jesus criou mesmo o mar? Colossenses
1:16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, Jesus era o Deus Criador, que fazia parte da Trindade, que criou todas as coisas, né? Então, a tempestade teve que parar. Por quê? Porque Jesus mandou ela parar. E ela parou, porque Ele é o Criador, por direito, dono de todas as coisas. Vamos ver João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus, que é o Verbo, né, aqui, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Nem o mar, nem o vento, nem a tempestade. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez, né? Então, nós vimos aqui que Deus, o Verbo lá do princípio, estava ali com eles, no barco, junto com eles no barco, né? Então, podemos ver que na jornada com Cristo aqui na terra, vão surgir ondas, tempestades horríveis, mas estando com Cristo, nada pode nos abalar. Por quê? Porque com Cristo no barco tudo vai muito bem, né? Então, coloque vocês também, cada um de nós aqui, vamos colocar nossa fé nele. Agora, vamos ler o versículo 41. De Marcos. Marcos 4 ou Marcos 3? 4. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ler de novo esse versículo? Lá, bem forte. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Esse é Jesus. Esse é o nosso Mestre, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, né? Então, a gente tem uma continuação aí que é uma outra história sobre um endemoniado, que eu gosto muito dessa história também, né? Do ministério de Jesus. E eu não sei quanto tempo a gente usou, Julinho. Usou 15? Será que eu consigo fazer tudo? Vocês estão dispostos? Então, nós estamos aqui para isso, né? Para estudar. Então, vamos lá, né? Então, muitas pessoas hoje estão na mesma situação que um homem de um lugar chamado Gadara. Muitas pessoas estão nessa situação, totalmente influenciados por Satanás. Nossos centros de reabilitações, né, e prisões estão lotadas de homens e de mulheres que desistiram de ter uma vida normal, preferem uma vida errada, influenciada por Satanás. Instituições sociais gastam milhões lidando constantemente com as mesmas pessoas, os mesmos problemas, né? Ano após ano, resultando em pouca ou nenhuma mudança de vida. Porque para ser diferente desse homem de Gadara, precisa haver mudança na vida. Como não muda, o governo gasta muito dinheiro por muito tempo, né? E não resolve nada. Então, as estatísticas são assustadoras.
e mostram o crescente número de suicídios e de outras coisas difíceis, assassinatos, né, e tudo mais. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, e é hoje, e é para sempre. Aquele que acalmou o mar pode fazer tudo o que ele quiser, né? Então, ele pode transformar pessoas desesperadas, pessoas inúteis, né? Pessoas antissociais, pessoas suicidas. Jesus pode transformar essas pessoas em verdadeiros filhos de Deus. Então, essas são pessoas que simplesmente aprenderam novos modos de pensar, mas sim homens e mulheres que nasceram de novo. Não só mudou, mas eles nasceram de novo. Então, Deus transforma aquela pessoa e ela nasce de novo, com outra vida, com outros pensamentos, com outras atitudes, né? Eles passam a ser indivíduos úteis para a sociedade, produtivos, compassivos, com entendimento firme e bíblico do nosso destino eterno, e com um desejo ardente de gastar o resto de suas vidas falando sobre o Deus maravilhoso que os salvou. Quantas pessoas com testemunho tão horrível têm as suas vidas transformadas e têm o maior prazer de compartilhar a salvação que experimentou de Cristo Jesus, né? Mas será que vale mesmo a pena, né, a gente ficar aqui mais tempo aqui na igreja hoje, né, e estudar sobre um homem louco que morava em umas cavernas? Será que vale a pena a gente parar e estudar a vida desse homem, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Alguns membros de nossas famílias ou conhecidos podem estar profundamente envolvidos com drogas e até mesmo pensando na possibilidade de suicídio, como eu já falei antes, né? A sociedade não oferece qualquer ajuda, qualquer solução permanente para pessoas como essas. Tudo que os homens podem oferecer é um conserto, é um remendo, né? Não é a solução do problema, né? Porque o velho homem, aquele velho homem arruinado, nascido de Adão, pecador, né? Essa pessoa, não adianta conserto, isso é o velho homem. A pessoa precisa nascer de novo, né? Jesus Cristo oferece uma vida nova e poder para vivê-la para a sua glória. Então, ele é maior do que o inimigo e ama-o bastante para querer libertar das garras de Satanás o mais ímpio dos homens, o mais difícil dos homens. Eu sei que eu tenho um potencial muito grande para o mal. E eu me converti ainda criança, bem pequena mesmo. E eu sei que a minha vida não é diferente disso tudo aqui, não, né? Que a minha velha natureza também é má. Nós somos maus por natureza. Só Jesus para nos libertar disso, né? Nosso Senhor ainda se deleita em libertar homens e mulheres e fazê-los novos, completos em Cristo. Novas criaturas, né? Que Deus poderoso que a gente serve. Capaz de mudar o destino de uma pessoa tão ruim, né? Então, agora nós vamos ler Marcos 5, de 1 a 4. Vamos conhecer a história de hoje, que eu falei, né? Marcos 5, de 1 a 4. Vamos ler juntos? Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias eram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Então,
nós vemos aqui um quadro de um homem que eu ia falar, não deixa isso para lá, é difícil demais. Né? Esse homem é difícil demais. Então, esse homem podia libertar-se do poder e do controle daqueles espíritos maus que possuíam o seu corpo? Ele não podia por si mesmo, né? Ele não podia. As pessoas já haviam tentado prendê-lo, né? Com grilhões, com cadeias, né? Mas os demônios nele eram tão fortes que quebravam até as correntes de ferro. De tanto demônio que tinha naquele homem, né? Ele morava em cavernas, que eram naquele tempo usados para sepulturas, né? Para sepulcros. Então, ele morava num lugar desse. Olha que vida deprimente desse homem, né? Então, ele estava completamente desamparado. Não havia esperança para aquele homem, né? Então, vamos considerar uma coisa. Podemos sentir pena de alguém assim e até achar bom por não sermos um deles. Vocês gostam de não ter sido um deles, né? Porém, toda pessoa que nasce nesse mundo está sob o controle de Satanás, está tão sem esperança, desamparada quanto aquele homem. Qualquer pessoa que não tem Cristo, que não segue a Cristo, é uma pessoa desamparada igual esse homem. Raramente Satanás leva as pessoas a fazerem coisas como as que esse homem fazia. Mas aqui no nosso meio, nós vemos pessoas e famílias inteiras sendo destruídas, principalmente pelo vício da bebida e outras drogas. É horrível alguém que tem os vícios de droga, de bebida, qualquer tipo de droga, né? É horrível dentro da família. Elas estão presas sob o domínio de Satanás, até que Jesus os liberte, né? Quando Jesus liberta, o problema todo acaba, né? Satanás e seus demônios só querem destruir as pessoas. Mesmo que as trate aparentemente bem, estão apenas aguardando uma oportunidade para destruí-las. Então, Satanás odeia tudo que Deus ama. Satanás odeia as pessoas. E ele não quer que Jesus liberte as pessoas, né? Mas vejam o que eles fizeram com esse homem, né? Esse homem que veio ao encontro de Jesus, esse homem que morava lá nos sepulcros, né? Num cemitério e naquelas grutas, né? Nas pedras, e veio ao encontro de Jesus. Então vamos ler Lucas 8, 27 para começar. Vamos lá? Lucas 8, 27. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia no sepulcro. Então, esse aqui não é o relato de Marcos, é de Lucas, falava que ele não se vestia, né? Não. Agora, Marcos 5:5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Gente, vocês conheceram alguém assim? Além de morar lá nos sepulcros, se machucava todo, não vestia roupa, ele se machucava todo com as pedras, né? Então, era lamentável a situação desse homem. Eu nunca conheci alguém assim, tão dominado pelos demônios. Então, este homem era tão atormentado por Satanás e seus demônios, que ele, de contínuo, tentava tirar a sua própria vida. E nem conseguia, né? Mesmo se ferindo, mesmo ele não conseguia tirar a sua própria vida. Então, vamos fazer uma consideração. Muitas pessoas hoje em dia tentam tirar a própria vida. Às vezes a gente pensa nesse endemoniado aqui, né? Mas e aquelas pessoas que fazem dietas absurdas? Vocês já viram? Gente famosa que fazem dietas absurdas. Então, já pensou, né? Isso aqui é mais para homens, né? Para os homens que vão para as academias e usam anabolizantes. Usam até morrer, né? Vocês não acham que isso tem uma certa semelhança?
São pessoas também que são dominadas pelas ideias de Satanás, que não se importa com as pessoas. Coloca nas pessoas que elas têm que fazer aquilo que tem que fazer, que vai ficar muito mais bonito, né? Só que não é isso que Deus quer para a nossa vida. Satanás as faz pensar que a única escolha que tem é se matar, né? Para ser bonita, eu tenho que ser bonita, não importa se custa a minha própria vida. Eu tenho que ser bonita, né? Ou eu tenho que ser o fortão, né? Tem que ter músculos. Mas isso é uma mentira do diabo para dominar essas pessoas e para escravizar essas pessoas. Satanás faz as pessoas pensarem que estão obrigadas a continuar fazendo a coisa que está arruinando seus corpos e suas vidas. Ah, não. Um dia eu estava conversando com uma moça, não, mas eu tenho que emagrecer 2 quilos. Gente, eu não sei de onde que ela ia emagrecer 2 quilos, mas eu tenho que emagrecer 2 quilos. Né? Então, isso não é coisa de Deus. Isso é coisa que Satanás incute na cabeça das pessoas. Né? E tem muita gente escravizada com álcool, com drogas, né? Escravas do corpo perfeito e sarado. Elas, às vezes, querem abandonar os vícios, mas Satanás não deixa, ele prende, ele não solta com facilidade, né? Muitas pessoas até têm tentado se libertar de diversas mentiras, mas sem encontrar alívio. Porque as pessoas que têm as ideias, as suas ideias dominadas pelas ideias de Satanás, elas não têm alívio nunca. Aquilo está sempre perturbando, né? Há algumas pessoas, até na nossa própria família, que são tão parecidas com esse homem de Gadara. Não se encaixam mais na sociedade e esta não lhe oferece alternativas. Principalmente o caso das drogas, né? A pessoa fica tão desajustada, mas tão desajustada, que não se encaixa mais na família, não se encaixa mais na sociedade, de tão desesperadora que as suas vidas, né? São estes, de fato, casos sem esperança? Alguém dominado por Satanás é caso sem esperança? Satanás gostaria mesmo que fosse, né? Que elas e o resto do mundo pensasse assim: para mim não tem jeito. Eu sou assim e vou morrer desse jeito, né? A intenção de Satanás, o mentiroso, é induzir as pessoas à eterna separação de Deus. Ele fará tudo o que puder para que não creiam na verdade de Deus. Por que será que Satanás quer isso, né? Porque a verdade de Deus é boa nova da vida eterna. A verdade de Jesus é boa nova, que transforma a nossa vida, que nos faz feliz, né? E João 3,16, não vou nem projetar, vamos falar juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, sem Cristo, a vida vai perecer, né? E a pessoa vai perecer. Tem que ter Cristo. Então, só Deus que quer dar a vida nova, o novo nascimento lá do alto, lá de cima, né? Assim como Jesus explicou para Nicodemos. Vocês lembram, né, da lição de Nicodemos? Agora vamos pensar. Bem, isso serve para Nicodemos. Mas e quanto? E quanto a um homem como esse de Gadara, ou um viciado em drogas, né, essas drogas muito fortes hoje, ou no um homossexual, será que tem esperança para essas pessoas? Né? Não estão elas sem nenhuma esperança? Isso que Satanás quer que a gente creia, né? Ah, essa pessoa não tem mais esperança, não, desiste dela. Isso aí não tem mais jeito, não, isso aí tá arruinado mesmo, né? Isso que Satanás quer que a gente pense, né? Se eles estão tentando ajudar a si mesmas, ou se estão esperando que as outras pessoas o ajudem, a resposta é assim: eles não têm esperança, né? Os homens não podem libertar outros do domínio de Satanás, mas Jesus pode.
porque Jesus pode todas as coisas, né? Então, vamos ver o que ele fez, né? Vamos ver. Marcos 5, 6 e 7. Vamos ver o que esse endemoniado fez. Vamos lá? Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Então, os demônios vieram falar com Jesus, né? Então, eles chamaram Jesus do quê? Eles chamaram Jesus do quê? Salvador, né? Porque Filho do Altíssimo, né? Eles chamaram ele de Jesus, quer dizer, chamaram ele de Salvador. E também Filho do Altíssimo. Né? Vocês perceberam ali, né? Exclamando que tenho eu contigo Jesus, quer dizer, Salvador, porque o nome Jesus é Salvador, né? Que tenho eu contigo Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Que impressionante, né? Como que os demônios sabiam que ele era Jesus, o Filho do Deus Altíssimo? Como será, né? Então, como é que esses demônios e esse homem conheciam a Jesus, né? Os demônios sabem muitas coisas mesmo, né? Só porque alguém adivinhou alguma coisa da sua vida, não quer dizer que aquela pessoa é de Deus, não, que aquilo é uma profecia de Deus, não, né? Uma coisa que ninguém sabia, a pessoa vem e revela, nem sempre aquilo é de Deus, né? Os demônios que foram lançados lá dos céus, né? E que estão por aqui observando cada vida de cada um de nós, né? Observando a vida de cada um de nós. Então, Jesus, né? Cadê? Perdi aqui. Então, eles clamavam: Jesus, Salvador, Filho do Deus Altíssimo. Eles sabiam quem Jesus era, né? Então, só pelo fato de saber que Jesus é o Salvador, não é suficiente para alguém ser salvo. Porque até os demônios sabem que Jesus é o Salvador. Então, não é o suficiente para salvar uma pessoa, né? É necessário o quê? Tem que se arrepender e tem que confiar em Jesus para ser liberto do poder de Satanás. Então, os demônios temiam que Jesus os mandasse imediatamente para o lago de fogo, porque no fim dos tempos eles vão ser lançados no lago de fogo, né? E agora vamos ver Marcos 5, 8 e 9. Para ninguém dormir, que o estudo está longo, vamos ler juntos de novo. 8 e 9. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, eles eram muitos, era uma legião, não era um demônio dominando o corpo e a mente, o espírito daquele homem, não, né? Mas Jesus comanda todos os demônios com sua palavra, e eles obedecem. Nós lemos o 9? Lemos. Agora vamos ler o versículo 10. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Então, os demônios fizeram um pedido para Jesus, né? Jesus tem toda a autoridade sobre os demônios. Eles não podem lutar contra Jesus, né? Vamos fazer uma comparação. Vocês acham que é uma tolice pensar que podemos lutar contra Deus e contra o seu direito de reger nossas vidas? Vocês acham que nós temos condições de lutar contra Deus? Melhor que Ele domine a nossa vida, né? Porque a gente não pode lutar contra Deus. É tolice permanecer sob o domínio de Satanás. Isso é uma tolice. Uma vez sabendo que os seus seguidores um dia serão lançados no lago de fogo, junto com Satanás e os demônios. Então, quem não crê, um dia vai ser lançado
também no lago de fogo, né? Agora vamos ver os versículos 11 a 14. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Então, eles pediram para Jesus não mandar eles para o lago de fogo imediatamente, para entrar nos porcos, né? E Jesus permitiu. E os porcos se afogaram, não foi? Quantos eram mesmo? 2.000, né? Cerca de 2.000. Os porcos se afogaram. Mas e os demônios, se afogaram? Não, os demônios não se afogaram, né? Porque eles não têm corpo como as pessoas e os animais. Jesus não mandou aqueles espíritos imediatamente para o castigo eterno. Ele permitiu que eles entrassem nos porcos. Ainda não tinha chegado o tempo de Jesus castigar os demônios. Por isso, então, Jesus poupou, né? Todavia, Deus já estabeleceu um tempo futuro, pelo qual Satanás, todos os espíritos maus e todos os homens que seguirem Satanás, um dia vai ser lançado também no castigo eterno. Agora vamos ver o que aconteceu com esse homem, né? Os demônios saíram do corpo dele, entraram nos porcos, os porcos se precipitaram no mar, e agora? Né? E agora esse homem? Vamos ler o versículo 15 com entusiasmo, vamos lá. Indo ter com Jesus, viram endemoniado o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Então, esse homem agora era um homem liberto, não tinha mais demônio fazendo ele se machucar, né? Tendo aquela força descomunal. Ele não tinha mais que obedecer os demônios, fazer o que os demônios mandavam. Ele agora era livre, né? Ele agora estava sob a autoridade de Deus. Os demônios não tinham mais poder sobre a vida daquele homem, né? Agora vamos ver os versículos 16 e 17. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Gente, o que o povo daquele lugar chamado Gadara, o que aquele povo fez com Jesus? Hein? Elas eram umas pessoas muito tolas. Não quiseram Jesus, preferiam os porcos, porque eles tiveram prejuízo com os porcos, né? Mandaram Jesus embora da sua terra. Em vez de ficarem alegres, eles ficaram com medo, né? Começaram a rogar a Jesus que deixasse seu território, porque para eles tinha mais valor a vida dos porcos do que de uma pessoa, né? Porque queriam que Jesus se fosse. Eles estavam mais preocupados com as perdas dos porcos, né? Do que, na verdade, que um homem foi liberto de Satanás, do pecado e da morte. Olha que coisa interessante. Jesus curou um homem que eles tentavam prender e amarrar e não conseguiam, né? Se o colocassem na prisão, não podiam detê-lo. Um homem que todo mundo tinha medo. Jesus libertou esse homem que todo mundo tinha medo dele. Jesus acabou de curá-lo e ele agora estava com a sua mente sã. Mas o que eles pediram para Jesus fazer? Para Jesus ir embora. Ah, é muito bom Jesus, mas a gente não quer ele aqui não, né? Então, sabe que às vezes a presença de Cristo em nossas vidas traz um certo desconforto? Sabia?
A presença de Cristo na nossa vida traz desconforto para algumas pessoas, porque eles não querem Cristo, né? Então, tem certas pessoas que não querem se entregar a Cristo para a salvação, porque eles possuem e fazem coisas em suas vidas que sabem que quando se entregarem a Jesus, terão que deixar para trás. Tem coisa que um salvo por Jesus tem que deixar para trás, tem que abandonar, tem que ter novos costumes, novas atitudes. Cristo quer mudar a sua vida, mas essa mudança vem quando você se arrepende e confia exclusivamente em Cristo. Agora vamos reler o versículo 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Então, as pessoas que ouvem as palavras de Deus e rejeitam, é como se dissesse, mas é como se fosse assim, né? A rogar que retirasse da terra deles. Você já evangelizaram alguém por um tempão, gastou um tempão evangelizando aquela pessoa e aquela pessoa, né? Não, se retira, não quero mais não. Né? É a mesma coisa que o povo daquele lugar fez, pedindo para Jesus ir embora. Agora nós vamos ver uma coisa, vamos voltar para a vida desse ex-endemoniado. É os versículos de 18 a 20. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, aqui a gente viu aquele homem que ninguém podia com a vida dele, né? Agora ele tem uma mensagem para transmitir, né? Então, a gente que é liberto, a gente tem uma mensagem para transmitir a outros. Esse homem tinha uma mensagem. Agora, ele era um homem livre e com uma mensagem poderosa para transmitir para a sua família, né? Então, vamos considerar. Esse homem era o mesmo homem incontrolável, nu, autodestrutivo. Agora, ele tem uma linda mensagem para transmitir. Ele não era capaz de viver na sua casa, né? Ele não tinha condições de viver junto com a família, não tinha condição de trabalhar, né? Tinha sido banido da comunidade. Onde é mesmo que ele morava? Nos sepulcros. Nos sepulcros, né? Então, ele tinha sido banido da comunidade. Tinha estado fora de si. Ele era um louco, né? Nem mesmo correntes podiam prendê-lo. Agora, esse homem estava como? Vestido, em perfeito estado mental, capaz de ir para casa, capaz de ser útil para a sua família e para a sociedade. Ele tinha algo pelo qual viver, né? Ele tinha uma maravilhosa história para contar aos outros. Você tem uma linda história para contar para os outros? Você tem uma linda história de Jesus para contar? Jesus queria que ele fosse para a sua casa e contasse para a sua família. A família podia ver com clareza a grande mudança na vida daquele homem. Ninguém mais, né? Todo mundo podia ver, mas a família via muito mais. Aquele homem vestido, em perfeito juízo, limpo, né? Então, você é capaz... Ai, gente... Vivíssima, eu me emociono. Obrigada pelo seu comentário, porque eu me emocionei agora, né? Você é capaz de imaginar o que eles sentiram quando viram aquele homem, aquele familiar que não tinha condição nem de vir para casa? O que a família sentiu vendo aquele homem chegar no meio da família? Alegria imensa. Aquela alegria que só Deus pode nos dar, né? De ver um querido nosso sendo liberto, sendo, como se diz, se entregando para Jesus, confiando em Jesus, sendo liberto por Jesus, né? Nada é difícil demais para Deus. Ele ainda é o mesmo.
Então, vamos fazer aqui uma comparação. Todo mundo nasce sob o controle de Satanás, não é? Que a gente vem estudando isso, né? Mas poucas pessoas são controladas por espírito como aquele homem. Eu conheço muita gente que é perdido, que eu sei que se ele não se converter, ele vai para o inferno, né? Quando ele morrer. Mas eu nunca vi um homem como esse descrito aqui. Nunca tive oportunidade, né? Então, mas eu também estava controlada por Satanás, caminhando para o castigo eterno. Mas então ouvi a palavra de Deus e concordei com ele. Sabia que eu era pecadora, que tinha desobedecido algumas de suas leis. Porque, gente, eu acho que eu desobedeci a só algumas, até hoje. Porque eu era uma menina muito boazinha, sabe? Sabe aquela menina que todo mundo gosta? Aquela menina quietinha, obediente, aquela menina jeitosinha? Assim era eu. Ninguém podia imaginar que dentro do meu coração existia tanta ruindade, né? Então, mas igual aquele homem lá, eu nunca vi, né? Deus me ensinou através da Bíblia que eu não poderia tornar-me aceitável a Ele, que não poderia escapar do castigo. Eu aprendi que Deus enviou Jesus, seu Filho, para ser o Salvador dos pecadores. Confie em Jesus Cristo, então, como seu Salvador. Eu confio em Jesus Cristo como meu Salvador. Que todos aqui confiem em Jesus Cristo como seu Salvador. Agora, eu tenho uma mensagem, né? Agora eu tenho uma mensagem para transmitir. Você tem uma mensagem linda para transmitir, né? Então, para concluir, vamos ler João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos lá, de novo? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Amém. Nada é difícil demais para Deus. Ele libertou o homem de Gadara. Ele pode libertar qualquer um. Qualquer um. Então, que Deus nos abençoe. Bondoso Deus, nosso Pai, te louvamos por este momento passado aqui. Certo, ó Deus, que o Senhor mesmo com a Tua palavra sempre fala aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, porque a Miriam tem melhorado e poder nos ajudar nesse trabalho. Agora também quero pedir pela família do Fábio, que o Senhor possa estar também confortando, animando e suprindo as necessidades que eles têm. Em todas as áreas espirituais como materiais, mas tudo aquilo que eles precisarem, que o Senhor possa estar perto para andar com eles. Te louvamos, ó Deus, por isso. Agradecemos também pela Tua igreja que tem reunido ainda nesses dias em que nós não estávamos aqui, mas o Senhor esteve dirigindo para que o trabalho continuasse. Nós te louvamos por tudo. Nos despede agora em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para os nossos lares. Amém.